Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vou deixar uma palavra para vocês que se encontra em Salmos 23, que fala assim: O Senhor meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastejantes me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Aqui Davi estava falando que Deus é o seu pastor e ele tendo Deus como seu pastor, de nada ele teria falta. Porque nós sabemos, meus irmãos, que nós só somos completamente preenchidos quando nós se entrega realmente ao Senhor, verdadeiramente. Que tem um vazio em nós que só Deus preenche. Que a gente pode comprar de tudo, pode fazer de tudo, mas só Deus preenche. E Davi, ele sabia que ele tendo o Senhor como pastor, ele estaria em boas mãos, estaria sendo bem cuidado, que nada ele ia ter falta de nada, porque ele sabe que Deus ia cuidar, que Deus não ia deixar permitir faltar nada para eles. Porque se Deus ele cuida das aves, como na palavra de Deus fala mesmo, ele cuida das aves, e as aves não guardam nada em seus celeiros, ele cuida. Imagine de cada um de nós que fomos feitos a sua imagem e semelhança. Então, Deus vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Não devemos ficar preocupados. A gente, como ser humano, às vezes acaba querendo se preocupar, mas Deus vem com a sua palavra e nos fala que não é para nós se preocupar, porque Ele vai cuidar. Quando a gente coloca Ele como nosso pastor, Ele vai cuidar de cada um de nós. E eu falo que Deus é verdadeiramente fiel, aproveitando para me contar, né, o que Deus fez na minha vida. No início da minha conversão ao Senhor, né, porque eu não vim, eu vim do mundo, né, mas no meu início da minha conversão com o Senhor, houve um momento na minha vida, né, que eu estava passando por um momento difícil. Eu já tinha me convertido ao Senhor, mas estava passando por um momento difícil. Eu estava muito confusa. Passei por muitas coisas, né, difíceis mesmo, e não sabia se eu ficava no lugar que eu estava, né, ou se eu vinha, se era em São Paulo, ou se eu viria para Bahia, né, na época, no tempo, né. Eu estava desempregada, não estava trabalhando, morava na casa dos outros. A gente sabe quando mora na casa dos outros, a gente não tem aquela privacidade, e também a gente acaba tirando a privacidade do outro, né, que a gente está na casa. E estava passando muito difícil, porque estava sem trabalhar, e a gente, quando está sem trabalhar, passa por necessidade de muitas coisas. Mas só que Deus, ele é tão maravilhoso que aí uns davam conselho para me ficar lá, outros davam conselho para me vir para cá, e eu fui buscar direção, e outro me deu conselho para buscar direção em Deus. E eu fui buscar direção no Senhor. E um certo dia minha prima me convidou para ir num culto, né, com ela, numa igreja que ela ia, e eu fui. E eu estava buscando, orando muitos dias, pedindo direção ao Senhor. E Deus me deu direção, porque quando a gente pede, Ele dá. E Deus, eu orava, pedi direção, e o Senhor usou esse pregador que não me conhecia, né? E esse pregador falou assim: tem alguém aqui hoje que Deus fala que não volte para o Egito não. Não volte para o Egito não. Que continue Israel mesmo. Que Deus, ele cuida. E essa palavra, eu entendi o que Deus queria falar naquele momento, porque eu estava buscando direção. Se eu voltava, se eu continuaria. E eu obedeci na época, eu não voltei. Aí eu fiquei lá em São Paulo mesmo desempregada e procurando emprego. E Deus é tão fiel que Ele cuidou de mim mesmo. Deus, ele cuidou de mim. Ele tinha coisas que eu precisava, que eu queria, né? E eu nem chegava para Deus e pedia, mas Deus via que eu queria aquilo. E Deus usava pessoas para me dar as coisas que eu precisava. Deus não deixou faltar nada para mim. Deus, ele cuidou mesmo. E no momento certo, Deus preparou tudo. E depois de um tempo, por muitos meses, eu comecei a trabalhar. Mas Deus não deixou faltar nada para mim. Mesmo sem trabalhar, Deus não permitiu faltar nada. Ele cuidou de mim em todos os detalhes. E Deus conhece a gente como nós mulheres, né? Que nós somos delicadas e que tem coisas que a gente precisa. Mas Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus, ele conhece, Ele sonda nossos corações. Ele conhece eu e você melhor do que nós se conhecemos. E Deus, ele é fiel. Ele realmente não deixa faltar nada. Então, por isso que o Davi, ele tinha certeza que ele tendo o Senhor como pastor na vida dele, ele não teria falta de nada. E Deus, realmente, ele é fiel, meus irmãos. Ele não deixa faltar, ele cuida. Deus, ele cuida perfeitamente de cada um de nós. Quando ele fala que cuida, ele cuida. Porque Deus não é homem para que minta. Ele é fiel. E ele não é homem para voltar atrás na sua palavra. Então, é isso que eu deixo para vocês. Espero que essa palavra, ela
aumente a sua fé, te traga esperança e que o Espírito Santo te fortaleça, te encha muito, muito até você transbordar da presença do Senhor. Amém? Então um abraço para vocês, fiquem na presença do Senhor Deus.